Fala, família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Elton Araújo e mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Antes de iniciar, já vou pedindo para que você deixe o like neste vídeo. Se ainda não é inscrito, por gentileza se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje iremos falar sobre uma pessoa extremamente importante para a história do cangaço, em especial sobre o fatídico dia 28 de julho de 1938, onde Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros foram mortos e decapitados na Grota do Angico. Como todos nós sabemos, a ação para dar cabo dos cangaceiros teve como líder principal o então tenente João Bezerra, e contou com o apoio total do então aspirante Francisco Ferreira de Melo, o popular Chico Ferreira, e o então sargento Aniceto Rodrigues. Apresentarei aqui as informações apresentadas por Chico Ferreira ao jornal Correio Brasiliense, entre os dias 12, 13 e 14 de 1966. Lembrando que tudo que narrarei a partir de agora é de total responsabilidade do entrevistado e do jornal da época. O jornalista Antônio Sapucaia foi o responsável pela incrível entrevista. Pela primeira vez desde o fatídico 28 de julho de 1938, o coronel Ferreira fala com franqueza e conta tudo sobre o morticínio do bando terrível que matou e saqueou sem piedade em 7 estados da Federação. Esta história é inédita que o coronel Ferreira reteve por 18 anos. Durante mais de 2 anos decênios, os sertões nordestinos viveram sobressaltados pela truculência de Virgulino Ferreira, o famigerado Lampião, ao lado de outros cangaceiros que lhe obedeciam severamente às ordens recebidas. Decorridos quase 30 anos do desaparecimento do mais perverso bandido que o Brasil conheceu, vemo-lo transformado em motivo inspirado de nossa música popular, romances, filmes, painéis, enquanto seus familiares vêm travando uma longa batalha, levar ao cemitério a cabeça dele e de Maria Bonita, que se acham insepultas no Museu Estácio de Lima, na Bahia. Ao lado de tudo isto, vem de surgir um fato curioso envolvendo a ressurreição do rei do cangaço, um velhinho paraibano radicado em Fortaleza, que conviveu e conheceu muito bem e até combateu o Lampião nas Caatingas, divulgou recentemente que o desalmado cangaceiro não havia morrido e que a existência de Maria Bonita não passava de um mito, porquanto a mesma nunca existira, a não ser na imaginação de travadores e romancistas de feira. Disse ainda que Lampião está mais vivo do que nunca, negociando gado em Campina Grande e vivendo como um nababo. Chega a desafiar qualquer doutor a provar o contrário. Tais afirmações, bem como alguns pontos obscuros e controversos que existem em torno do capitão Lampião, levaram-nos a uma figura das mais autorizadas sobre o assunto, de vez que assistiu de perto o seu extermínio, lutando e comandando. Trata-se do tenente-coronel reformado Francisco Ferreira de Melo, aspirante de então que comandara uma das volantes e que, em atenção ao tenente João Bezerra, seu compadre e amigo, e já na pista de Lampião, chegara a orientar o movimento das tropas que cercariam o cangaceiro e seus asseclas. Além disto, foi a sua tropa que primeiro se defrontou com os bandidos, abrindo fogo e destruindo na maioria. A palavra do coronel. Fomos localizá-lo no próximo povoado pertencente ao município de Cururipe, no estado de Alagoas, onde vive inteiramente voltado para o coqueiral, que se estende ao longo dos fundos da sua residência, uma espécie de casa grande. Durante aproximadamente 13 anos, em pleno vigor da sua mocidade, perseguiu Lampião, tornando-se um dos militares de grande confiança, o que é confirmado pelo fato de ter sido escolhido para comandar uma das volantes, as quais eram subordinadas ao comando geral sob a responsabilidade do então coronel Lucena, um homem de fibra, bastante enérgico e vocacionado para a missão. Homem de 61 anos, em cuja voz e traços fisionômicos percebe-se as pinceladas da velhice, o coronel Ferreira não se faz de rogado. Começa dizendo que retroceder a esse período da nossa história é nos deparar com uma série de atrocidades, lutas, fome, miséria, toda espécie de sofrimento. Fala com entusiasmo e gesticula e procura ser o mais fiel possível. Para muita gente,
que se tinha distante dos acontecimentos, Lampião agia exclusivamente ao lado de seus cabras, constituindo todos apenas um grupo. É por engano dos que pensam assim. Do mesmo modo que a polícia tinha suas volantes, agindo em pontos diferentes, Lampião comandava também vários grupos, que se dispersavam pelas caatingas nordestinas, cometendo as piores misérias. Eu mesmo, prossegue o coronel, cheguei a travar alguns combates com vários desses malfeitores, sem nunca ter me defrontado com um grupo em que se encontrava o perverso bandido. Com ele, travei apenas um combate, o primeiro e único, que foi o de Angico, e que culminou com a sua morte. O certo é que todos eram de uma perversidade extrema, e por onde que passassem deixavam rastro de sua periculosidade. Só mesmo com disposição, sangue frio e muito espírito de luta é que se poderia enfrentar e dar fim àqueles infelizes malfeitores. Homens selecionados. Os nossos homens todos eram selecionados e escolhidos a dedo, e aquele que demonstrava sinal de fraqueza não poderia figurar ao nosso lado. Muitos deles, bravos e destemidos, ainda estão por aí, relembrando os dias negros que vivemos, para vermos terminado um verdadeiro período de calamidade que colocava em pânico todo o Nordeste. Afastados dos nossos lares, continuou o coronel, passamos muitas noites de olhos abertos em meio à caatinga brava, e era comum passarmos muitos dias de estômago vazio. Se por vezes tínhamos as criações, bodes e carneiros, etc., às vezes nada tínhamos, a não ser a fome que nos deixava assustados. Por incrível que pareça, eu mesmo certa vez cheguei a comer pedrinhas cuidadosamente catadas, tamanha era a fome de que em mim se apoderava. Em 1938, o aspirante Ferreira de Melo tinha o comando da sua tropa sediada em Pedra de Delmiro, a do tenente Bezerra em Piranhas e a do cabo Aniceto em Mata Grande, enquanto o comando geral situava-se em Santana do Ipanema. No dia 27 de julho de 1938, uma quarta-feira, as tropas do aspirante Ferreira e do tenente Bezerra encontravam-se em Pedra de Delmiro, juntas, ocasião em que seus comandantes traçavam planos para uma batida que julgavam de importância vital para o extermínio ou captura do adversário. Enquanto o tenente Bezerra deixara Piranhas para encontrar-se com o aspirante Ferreira na Vila de Pedra, o cabo Aniceto deixava Mata Grande, sob a alegação de que teria faltado mantimentos que garantisse a permanência do seu pessoal ali, e demandara Piranhas, onde morava sua noiva, por sinal, filha do prefeito daquele município. Foi justamente nessa ocasião que, inesperadamente, segundo narra o coronel Ferreira, chegara a Piranhas um caboclo meio assustado e tímido, à procura do tenente Bezerra, manifestando o desejo de com ele se avistar. Interrogado sobre o que desejava, relutou a responder, posto que o sertanejo comumente é desconfiado. Depois de muita insistência, resolveu confessar então que, horas atrás, vira um grupo de cangaceiros em Entremontes, distante dali umas 2 léguas. Detalhadamente dissera que no momento em que tangia alguns bodes, observou alguns bandidos se encontravam em um roçado, quebrando milho e roubando melancias. Reconheceu que pertencia ao grupo de Lampião. Diante do que vira, estava desejando falar com o tenente Bezerra, a fim de que o oficial rumasse para aquele povoado. Inteirado do fato, sem perder tempo, o cabo Aniceto não teve outro caminho, senão telegrafar ao tenente Bezerra: "Vem urgente, boi no curral." Tão logo a mensagem chegou ao poder do seu destinatário, este acusara o recebimento do telegrama, ao mesmo tempo em que solicitava do seu subordinado que providenciasse uma condução e os viesse apanhar, pois em Pedra não havia nenhuma condução motorizada naquele momento. Apesar disto, as 2 tropas de Bezerra e Ferreira partiram com destino a Piranhas a pé, porque não se poderia perder tempo. Afinal de contas, a condução poderia vir ou não. Depois de enfrentarem durante de algumas horas as terras comburidas e o solo causticante, encontraram um caminhão procedente de Mata Grande, conduzindo alguns feirantes e suas mercadorias. O tenente Bezerra determinou assim que fosse descarregado o caminhão, fizesse a volta e os conduzisse até Piranhas, o que foi feito, incontinentemente, enquanto os passageiros ficaram aguardando o retorno da condução. No encalço de Lampião, em Piranhas, trataram de providenciar uma canoa a fim de que, através do rio São Francisco, eles pudessem alcançar a localidade onde se encontravam os bandidos. Depois de grande esforço, resolveram ajoelhar 3 canoas, diz o coronel. A única solução viável naquele momento, uma vez que eram aproximadamente 45 homens e se tornava necessária a presença de todos.
O percurso dessa arriscada viagem foi feito à noite, sob forte aguaceiro, tendo os policiais chegado a Entremontes cerca das 22 horas. Quando alcançamos aquele povoado, ficamos à margem do rio, tendo o tenente Bezerra, comandante das tropas, determinado que o cabo Bida fosse à casa de Pedro de Cândida, bem próximo dali, e o trouxesse preso. Pedro de Cândida, esclarece o coronel, era um dos inúmeros coiteiros de Lampião, vivendo exclusivamente às expensas deste, e sempre afirmava que botaria a polícia em cima de todos os grupos, menos no de Virgulino Ferreira. Retornando sem haver cumprido a missão, o cabo Bida informou que Pedro de Cândida havia dito que, por obséquio, o tenente fosse falar com ele em sua própria casa. O pior de tudo é que não trouxe o homem. Ficamos tomados de grande revolta e o único pensamento que me veio à cabeça era de que Pedro havia fugido e ninguém mais o encontraria. Mas, graças a Deus e à sua ousadia, que era demais, o homem não se arredara da casa e 2 soldados foram buscá-lo, dessa vez com fortes recomendações. E trouxeram sem muito esforço. Diante do tenente Bezerra, continuou o coronel. A despeito dos apertos que levou, o coiteiro Mó nada confessou, afirmando sempre não saber onde se encontrava Lampião. Persistindo no intento de arrancar a confissão verdadeira, fosse de que maneira fosse, uma vez que ninguém tinha mais dúvida de que poderia tudo esclarecer, o comandante das nossas tropas resolveu encaminhá-lo para mim, no sentido de que desse um jeitinho para desvendar o mistério em torno do paradeiro dos bandidos. Pedro de Cândido confessa. Chamei-o para um lugarzinho afastado, já tomado de forte cólera, e concluí que a única solução do assunto dependia de uma medida rigorosa que de fato pudesse assustar o maldito coiteiro. Saquei um punhal que conduzia e encostei no peito esquerdo dele, e disse com voz firme: "Você tem 2 caminhos a seguir, ou confessa ou morre." Por 2 vezes encostei-lhe o punhal, furando-o sem grande profundidade. Na terceira vez, quando ele percebeu que eu estava realmente disposto a mandá-lo para o outro mundo, resolveu falar, insistindo para que eu não o matasse. "Eu vou contar tudo", disse Pedro de Cândido ao aspirante, "mas vai morrer muita gente." Cientifiquei o ocorrido ao compadre Bezerra e mandei que ele próprio ouvisse a confissão. Sem muita demora, foi logo dizendo que os cangaceiros de fato estiveram em Entremontes, porém já haviam atravessado o rio, estando em Sergipe, e que seu irmão, que residia na margem do rio, no outro lado, sabia esclarecer detalhadamente sobre o paradeiro dos bandidos, principalmente porque no dia anterior havia levado um bode assado para o capitão Lampião e sua gente. Não é necessário dizer que custamos acreditar naquela conversa. Mesmo assim, atravessamos o São Francisco, conduzindo entre nós Pedro de Cândida, ocasião em que nos dissera que, se porventura não fosse verdadeiro o que ele acabara de confessar, pudéssemos matá-lo. A partir daquele momento, criamos a alma nova e ficamos na certeza de que estávamos nos calcanhares de Lampião. A chuva não cessava, era cada vez maior a nossa esperança de vermos terminado aquela jornada que havia começado há vários anos sem ninguém saber quando terminaria. Coronel confessa: a degola dos bandidos foi liderada por mim. Após a confissão de Pedro de Cândida, os macacos perceberam que estavam no começo do fim. Ouçamos o coronel Ferreira. Quando atravessamos o São Francisco e rumamos para a casa do irmão de Pedro de Cândida, cujo nome não consegui gravar, deixamos o coiteiro em poder de alguns soldados e procuramos falar com seu irmão, sem dizermos que Pedro se encontrava conosco. Insistimos bastante e ele nada queria nos confessar, sempre negando, até que a nossa paciência se esgotou. Daí procuramos fazer a acariação dele com o irmão, tendo este, tão logo se avistaram, pedido que confessasse tudo, pois já havia descoberto o que sabia e estava tudo perdido. Seria inútil qualquer tentativa em sentido contrário. Nada mais restava fazer. E o rapazote despejou tudo com facilidade. Inclusive confirmou que no dia anterior havia levado um bode assado para Lampião. E acrescentou que ele havia dito que se não partisse naquela tarde, partiriam no dia seguinte cedinho. O coronel Ferreira respira fundo, esfrega as mãos e diz que a partir daquele instante estava iniciada uma verdadeira via crucis. Estávamos cansados, molhados, como patos na água, mas tínhamos uma missão a cumprir. Confessou-nos calmamente. As tropas estavam divididas, cada grupo seguiu seu rumo e coube a minha volante conduzir Pedro de Cândida. Andamos de 4 pés, de joelhos, rastejamos. Enquanto mais nos aproximávamos, em meia escuridão, falávamos aos cochichos, evitando assim que algum barulho viesse a denunciar nossa presença. Vivemos momentos de intensa apreensão.
Ficou convencionado que o tenente Bezerra, tão logo se aproximasse do esconderijo, daria o primeiro tiro, no que seria seguido por todos nós. Ocorreu, no entanto, que a minha tropa tanto se aproximou dos miseráveis a ponto de vermos, a poucos metros na nossa frente, um cangaceiro de cócoras apanhando água, com uma cabaça ou cantil. Mais tarde, viemos a saber que se tratava de Zé Sereno. Ouvimos o chocalho dos animais, fortes gargalhadas. Naquele momento, entre o clareado dia e a penumbra da noite, o soldado Abidon viu-se tão perto de um cangaceiro, conhecido por Quinta-feira, que sem a menor demora deu-lhe um tiro. Estava iniciado o tiroteio, 1 minuto de indecisão e naturalmente teríamos levado chumbo. Iniciada a batalha, confesso que nunca vi um quadro tão horroroso, principalmente pelos gritos horripilantes que os cangaceiros davam. Eram gritos horríveis que assustaria qualquer cristão. Mesmo preparado para o difícil momento, o tiroteio durou uns 20 minutos, aproximadamente, em meio a uma fumaceira terrível, onde se misturava a neblina da manhã com a fumaça vomitada pelas armas. Enquanto espirrava cangaceiro para todos os lados, quando já havíamos derrubado seus bandidos, já a tropa do tenente Bezerra se aproximava, dando prosseguimento ao tiroteio, derrubando os que iam aparecendo. Lampião e Maria Bonita baleados. Cessado o fogo, fomos dar a balança das vítimas dos nossos companheiros. O soldado Adrião fora baleado mortalmente. Lampião recebera apenas uma bala, atingindo no lado esquerdo da região umbilical. Ainda agonizava quando um dos nossos soldados aproximou-se, apontando o fuzil em direção à sua cabeça. Ia puxando o gatilho, no que foi avistado por um outro soldado, Sebastião Vieira Santos, conhecido por Santo, meu compadre, um dos mais corajosos milicianos que conheci. Mesmo assim, a bala que destinaria diretamente à sua testa atingiu embora de raspão. Ao seu lado, Maria Bonita, com o fato todo de fora, pronunciava palavras incompreensíveis, arrancadas com esforços de moribundo. Luiz Pedro, lugar-tenente de Lampião, ainda correu, tendo sido baleado a umas 10 ou 15 braças do local. Acompanhado de um seu afilhado, o bandido Vila Nova, atingido por balas mortais, insistia para que Vila Nova, que este acabasse de matar, e como lembrança ficasse com seu mosquetão. Não resistiu, e o afilhado ficou com o mosquetão, e o chapéu como lembrança. No local, conclui o coronel Ferreira, além de 2 animais que eles conduziam, encontramos 2 máquinas de costura manuais, comida de várias espécies, principalmente carne de conserva, jornais, medalhas, anéis de todo tipo, além de um verdadeiro arsenal. Degola, iniciativa do coronel. Como se sabe, as vítimas da chacina de Angico, excluindo o soldado Adrião, perfizeram um total de 11. Lampião, Luiz Pedro, Quinta-feira, Mergulhão, Elétrico, Caixa de Fósforo, Cajarana, Diferente, Maria Bonita, Enedina, além de outro cujo nome não conseguimos reter. Cessada a batalha, jaziam alguns cangaceiros, enquanto outros ainda agonizavam. Tomado de ingente revolta, o aspirante Ferreira chegou a sangrar um dos bandidos, que num gesto de represália involuntária, jogou-lhe algumas gofadas de sangue, em meio aos horríveis gritos que antecedem aos instantes finais da vida. Qualquer homem de bem, por mais pacato que seja, justifica o coronel, faria o que eu fiz. Bastaria que conhecesse de perto, colocando diante dos olhos os quadros de misérias que as terras sertanejas estavam cansadas de nos expor, tendo como responsáveis aqueles perversos miseráveis bandidos. Certa vez, não pude me controlar e cheguei a chorar, quando cheguei a uma casa e vi toda uma família, inclusive alguns menores, todos amarrados e queimados, vítimas de Lampião e seus comandados. Em plena Caatinga, era hábito encontrarmos esqueletos dependurados em árvores, iniciativas do terrível Virgulino Ferreira. Seria ocioso mencionar suas perversidades, por mais de mais conhecidas, embora não na sua totalidade. Maria era mesmo bonita e o rei do cangaço não morreu dormindo? Dizíamos no meio dessa série de reportagem que existiam muitos pontos obscuros e controversos sobre Lampião e sua gente, e suas façanhas. Um deles, por exemplo, prende-se ao coiteiro mor Pedro de Cândido, um homem que conduziu o tenente Bezerra e seus comandados até o esconderijo que se achava o perverso cangaceiro, de colui com algumas dezenas de divorciados da lei. Numa série de entrevistas concedidas aos associados, o ex-cangaceiro Volta Seca, atualmente Antônio dos Santos, pai de 7 filhos, funcionário da Leopoldina, no Rio, dissera, entre outras coisas,
que após a degola dos cangaceiros, as tropas da polícia alagoana deram cabo de Pedro de Cândido. Nada mais é inverídico e falso, refuta o coronel. Na realidade, quando conduzimos em demanda de Angico, levando com certa cautela, eu havia autorizado 2 soldados que então, logo fosse iniciado o tiroteio, acabasse com a vida dele. Entretanto, apesar de não ser lá nenhum bom coração, resolvi pensar de modo diferente, atendendo aos seus clamorosos apelos, sobretudo com referência à família, que ia ficar desamparada. Assim sendo, através de gestos, eu transmiti aos soldados que nada fizessem, deixassem-no ir embora. E assim foi feito. Não posso esclarecer como ele escapuliu e foi bater em casa, mas uma coisa posso afirmar: um mês depois da chacina, Pedro de Cândido ainda tirava espinhos do corpo, um tanto inchado em consequência da carreira que dera, enfrentando mandacarus, chique-chiques e todos os tipos de plantas bravas. Para desfazer totalmente as informações de Volta Seca, o coronel diz que os governos de Bahia e Alagoas, o interventor de Alagoas era o Dr. Osman Loureiro, juntos ofertaram com 100 mil cruzeiros a serem distribuídos com os participantes da luta, tendo ele e o tenente Bezerra recebido maiores parcelas, enquanto o restante recebeu quantias iguais, inclusive o próprio Pedro de Cândido. Diz ainda que o referido coiteiro ingressava na polícia alagoana, na qualidade de cabo, tendo ido destacar em Entremontes, local em que residia. Assassinado anos depois. E o coronel revela: destacando em Entremontes, Pedro de Cândido, que era muito mulherengo, habitualmente deixava aquele distrito conduzindo uma canoa ou ele mesmo remada, em demanda de piranhas. Naquela cidade, Pedro tinha suas aventurinhas amorosas. Nessa época começou a aparecer um boato que existia bicho naquelas redondezas, chegando a ser visto por muitas pessoas. Certa noite, quando o rapazinho de 15 a 16 anos transitava nas mediações do Rio São Francisco e tendo que passar por um caminho que se localizava bem à sua margem, inesperadamente deparou-se com um vulto, braços abertos, dando a ideia de que iria abraçá-lo. Já ciente do boato que circulava em Piranhas, ficou na certeza de que estava finalmente diante do lobisomem. Deste modo, talvez impulsionado pelo próprio medo, puxou do bolso uma faquinha de cabo preto que conduzia e cravou no peito esquerdo do suposto fantasma, saindo a gritar dizendo que havia morto o bicho. Com grande surpresa para os habitantes dali, verificaram depois que se tratava de Pedro de Cândido, trajando um capote escuro, na época distribuída pela polícia de Alagoas. Lampião não morreu dormindo. Outra inverdade divulgada pelo ex-integrante do grupo de Lampião refere-se à morte do seu ex-chefe, quando afirma que o rei do cangaço morreu dormindo, sem tempo para acordar, e acrescenta que foi encontrado no chão, mas já caiu na rede, morto e ensanguentado, com o corpo crivado de balas. Lampião, diz o coronel Ferreira, sem dúvida alguma foi tomado de surpresa, e longe ele estava de acreditar que aquelas horas, naquele seu infeliz amanhecer de 28 de julho de 1938, nossas tropas estivessem ali ao seu redor. A bem da verdade, torna-se necessário esclarecer que o fato de termos o agarrado inesperadamente ajudou-nos bastante, visto que bastaria uma simples falha nossa, ou até mesmo uma simples indecisão ao abrir fogo, e talvez poucos soldados das nossas volantes viessem a descrever aqueles instantes de ferocidade e agonia. Apesar de termos cercado de surpresa, afirmo categoricamente que Lampião não morreu dormindo, nem foi crivado por várias balas. Todos os cangaceiros já se encontravam de pé, naturalmente se aprontando para a partida, pois o dia estava amanhecendo e Lampião, conforme é sabido por todos, não era homem de dormir até tarde, principalmente com seus subordinados acordados. Isto não passa de conversa mole, que não tem nenhuma razão de ser. Lampião já estava de pé e recebeu apenas uma bala, conforme eu já disse, empunhada pelo cabo Honorato, conhecido por Honoratinho. Todavia ninguém poderia precisar, em meio ao fumaceiro, as apreensões e a balbúrdia do momento, que esse ou aquele policial tivesse atingido ao nosso terrível adversário. O verdadeiro, no duro, é que foi a minha tropa que exterminou Lampião. Esta é a verdade, diz energicamente o coronel Ferreira. Antônio Ferreira é um psicopata. A entrevista está no fim. Seu Antônio Ferreira declarou que Lampião não havia morrido e que Maria nunca existiu, de vez que ele participava também do bando e nunca viu uma mulher ou mulheres entre eles. Lemos para o coronel as ousadas declarações do velhinho paraibano, ouvidas sobre forte gargalhada. Só mesmo um psicopata poderia fazer tão imbecil afirmativa, sem pé nem cabeça, de certo procurando um início de levar o nome às páginas de jornais.
Se Lampião não morreu, como é que os membros de sua família vêm lutando para sepultar a cabeça dele e de Maria Bonita? Se Lampião não morreu, como é que seus próprios secazes, que a lado viviam com ele constantemente, se referem ao seu desaparecimento, muito embora nem sempre historiando a verdade dos fatos? Existir a prova mais fiel do que a existência de sua cabeça, já mumificada no Museu Estácio de Lima, na Bahia? Não consigo entender como é que uma pessoa afirma que não existiam mulheres no bando de Lampião. Eu mesmo fiquei com algumas fotografias pertencentes ao desgraçado cangaceiro, retirado de uma lata que se achava em seu poder, onde se consta a existência de mulheres. Foi um álbum que nos deu para examinar, no qual, dentre várias fotos, encontra-se a uma de um bandido, pancada, ao lado de sua companheira, cujo nome desconhece. Mais adiante, lá estão Lampião e Maria Bonita, esta sentada entre dois cachorros, e aquele de pé, ao lado, em um jornal. Da fotografia, vê-se que Maria Bonita era bonita mesmo, e dona de umas lindas pernas. Homem de consciência tranquila. Aos 61 anos de idade, o Tenente-Coronel Ferreira de Melo é um homem que diz viver de consciência tranquila, não obstante algumas malvadezas que teve de praticar, forçado pelos ossos do ofício, nem sempre os ossos bons de roer. Respeitado e admirado, vive sob a glória de haver concorrido bravamente para o extermínio do maior bandido que o Brasil conheceu, e reconhece que o triunfo coube a todos que participaram da chacina e outros que, direta ou indiretamente, deram suas parcelas de sacrifício. Em defesa da tranquilidade da nação, cita os nomes do coronel Lucena Maranhão, do tenente Bezerra, do ex-cabo Aniceto, que morreu baleado em Santana do Mundaú no ano de 1959, e não esquece de vários outros. O Dr. Osman Loureiro, que na qualidade de interventor, muito fez para a extinção daquela praga social. Ainda hoje, na tranquilidade em que vive, fala de Lampião com ares de revolta e ódio. Bem pessoal, encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, com a entrevista que o Chico Ferreira concedeu ao Jornal Brasiliense. Obviamente que dentro dessas falas tem algumas inconsistências, erros de identificações e etc. Mas faz parte. O importante é que fique o registro de alguém que esteve lá. No mais, eu peço que você deixe o like nesse vídeo, um comentário para avaliação do trabalho. Desde já, agradeço por todo o apoio. Então, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima.